Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. Hoje, com um velho amigo, um amigo que do peito, do coração, foi meu comentarista lá na Rádio Pampa, no programa Terceiro Milênio, nos meus comentários durante a programação da Pampa. Um grande advogado, um profissional, como é que eu vou dizer assim? Um profissional de respeito na área que atua, o Antônio Augusto Maier dos Santos. E, além disso, ele é filho de uma pessoa que eu muito admiro e que o Rio Grande e o Brasil admiram. Tá? Antônio Augusto, o plantão dos plantões do Brasil. O cara do terminou aonde, Antônio Augusto? E a maior alegria que eu tive na minha vida, tu sabe, foi quando eu disse, terminou onde, Antônio Augusto? Quando ele disse, terminou, eu disse, terminou onde, Antônio Augusto? E ele falou, grande figura, um orgulho o teu pai, né? E orgulho o teu pai, onde quer que ele esteja, né? O filho que ele tem, né? Que é um grande profissional, uma pessoa assim com muitas luzes, respeitadíssimo na área que atua. Não é porque tu está aqui falando comigo na época do corona, aqui nós ia botar até máscara, mas nós passamos álcool gel, né? Obrigado, Orlandini. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do teu programa. Fico muito lisonjeado pelas tuas palavras elogiosas a meu respeito. Sei que tem muito de relação afetiva, respeito profissional. Tive, sim, a oportunidade de ser comentarista do Terceiro Milênio, aos sábados pela manhã. Era muito agradável, muito divertido, muito rico aquele ambiente. E, sobretudo, gostaria de fazer referências de agradecimento ao meu pai, que, sem dúvida nenhuma, é uma figura muito querida, o homem da minha vida, como eu costumo dizer. O que eu sei de comunicação, o que eu aprendi em termos de postura, de modo de me comportar, de me expressar, buscando sempre clareza, objetividade e, sobretudo, franqueza, eu devo a ele. Aprendi com ele, eu conversava com ele sobre isso, e ele sempre me orientou muito, sempre me dizia coisas que são importantes para a minha vida e para a oportunidade que tem de usufruir de espaços de comunicação social, seja nesse momento aqui via live, Zoom, seja nas rádios onde eu participo de programas, seja na televisão, enfim. Então, quero te agradecer esse carinho ao meu pai, te dizer que fico muito feliz pela referência carinhosa à memória dele, e ele gostava muito de ti, ele sempre se referia a ti com muito carinho, um bom humor, te achava uma pessoa assim inserida dentro da realidade, gostava mesmo, gostava e nos ouvia sábado pela manhã. Eu sei disso, eu sei disso. Mas, Antônio Augusto, vamos lá aproveitar os teus conhecimentos, né? Lá, o meu tico e teco, já faz algum tempo, desde que começou a pandemia, este ano nós temos eleições municipais. E tem todos aqueles prazos, né? Prazo para se desincompatibilizar, prazo para fazer as convenções partidárias, prazo para isso, prazo para aquilo outro e prazo para eleições. E já muita gente começou a dizer bobagem, outras nem tanto, né? E o nosso novo ministro, presidente do TSE, que está por assumir aí, o ministro Barroso, ele já afirmou uma posição, né, com relação a, pelo menos, um entendimento do que fazer nas eleições desse ano, a continuar essa excepcionalidade que nós temos. Mas eu sou leigo e eu não... Só uma coisa que eu vejo, quem está achando que vai ganhar mais 2 anos de mandato, aí pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai rolar. Não vai rolar. Mas, Antônio Augusto, a palavra está contigo. Eu queria aproveitar esse nosso programa de hoje para esclarecer as pessoas que estão em casa, que nos assistem pela internet, nos assistem pelo BATV em vários municípios da Grande Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, que pode não ser tão importante quando sair da pandemia, mas as eleições é garantir o nosso Estado democrático de direito, é garantir a nossa democracia, e sem eleições não existe democracia.
Então, como é que tu entende? O que vai acontecer? O que pode rolar até o final do ano para que saiam essas eleições de uma maneira ou de outra? Qual é o teu entendimento? Orlandini, o ministro Barroso, ele integra o Supremo Tribunal Federal e ele é, na sua origem, um constitucionalista. Ele é um estudioso do direito constitucional, ele lecionou e leciona direito constitucional lá no Rio de Janeiro e em Brasília, e ele, então, na condição de integrante do STF, foi guindado à condição de integrante do TSE e está assumindo a presidência daquela corte. Ele, portanto, tem, sob o ponto de vista da sua coerência intelectual e acadêmica, a convicção de que não se prorroga mandato. Mandato de 4 anos é aquele que a Constituição Federal estabeleceu para a quase totalidade dos cargos. O único cargo excepcionalizado pela Constituição Federal é o de senador da República, que é de 8 anos. Então, diante desse parâmetro, que me parece muito importante a ser mensurado para o exame da questão, o ministro, desde o início da pandemia, nós estamos falando de março, ele já manifestava-se no sentido de que, primeiro, realize-se a eleição de 2020 em 2020. 2, não se cogita da prorrogação de mandatos eletivos. Muito bem. O Tribunal Superior Eleitoral, Orlandini, tem um grupo de trabalho que semanalmente emite um relatório apontando as situações regionais que desembocam no quadro nacional. Por que nacional? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, sendo o órgão de cúpula do Poder Judiciário Eleitoral, determina balizas e expede as resoluções que disciplinam todo o processo eleitoral. Portanto, é uma relação vertical. É a do TSE que se promana a orientação para o TRE e, por sua vez, para o juiz eleitoral. Então, diante desse cenário, o ministro Barroso tem sido coerente e retilíneo. A eleição de 2020 deve se realizar em 2020. Tão somente num caso de extrema excepcionalidade, se cogite, então, de alguma coisa que não seja até 31 de dezembro de 2020. Muito que bem. Diante desse cenário, os relatórios vêm sendo apresentados semanalmente ao público, de uma maneira geral, são publicados na página do TSE junto à internet, estão lá, todos eles, desde o primeiro até o quinto, que foi publicado semana passada, todos eles concluindo pela possibilidade, sim, da realização das eleições em 2020. Entretanto, o que se observa é que, não por força exatamente da eleição, Orlandini, mas por conta dos preparativos da eleição, é que se está pensando na prorrogação, no deslocamento de outubro para ou novembro ou dezembro. Por quê? Porque inúmeros episódios que são atrelados ao desenvolvimento preliminar do processo eleitoral, que é a logística, que são os programas, que é a logística da distribuição das urnas eletrônicas devidamente atualizadas, o mapa, que significa a distribuição equânime do eleitorado por seção, por zona, o número de urnas de reserva, os funcionários, o treinamento, enfim, é um sistema de ordem complexa que precisa, em função desta grandiosidade, ter o envolvimento físico de servidores. Muitas vezes, coletivamente falando, eles precisam necessariamente estar juntos. Pois então, diante desse cenário, é que acontece da possibilidade de se passar a eleição de outubro para o mês de novembro, quiçá dezembro. E as datas que estão sendo trabalhadas pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral são as datas às quais ela entende que sejam adequadas. Todavia, isso depende de uma combinação harmônica com o Congresso Nacional, porque é necessário que se altere um conjunto de dispositivos da Carta de modo a legitimar essa mudança. Já existem algumas propostas esparsas sem um número suficiente de assinaturas. E existe, ao que sei,
a proposta do senador Randolph, que ela estabelece, sim, o critério de excepcionalidade, lançando essa nova disciplina no âmbito das disposições constitucionais transitórias, fixando a data em caráter excepcional entre 15 de novembro e 6 de dezembro. Esse é o quadro. E é um quadro razoável pela excepcionalidade. Porque o correto também, eu não sou advogado, é o meu tico e teco de vez em quando conversam, né? O correto também seria, qualquer tema eleitoral teria que ser aprovado esse ano, só poderia valer para o ano seguinte, para a próxima eleição, né? Mas eles estão tendo cuidado de, na redação dessa medida, dessa legislação extraordinária, dizer, não, existe uma excepcionalidade. Correto, Antônio Augusto? Correto. Tanto é verdade que o dispositivo não altera o dispositivo que está sendo, digamos assim, estruturado para que seja debatido e aprovado, de preferência à unanimidade ou num grande consenso, diz respeito a uma parte da Constituição Federal que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É como se fosse uma reserva técnica no corpo da Carta. Isso faz parte de um sistema constitucional contemporâneo que, diante de uma situação premente, emergencial, trágica ou similares a estas, possa haver uma adequação de modo a não interferir na regra vigente a tal ponto de comprometê-la. Então, lá é como se fosse um porta-malas, sabe? Tu utiliza, põe a bagagem, chega no destino, retira, fecha e fica vazio. Então, é a mesma coisa. As disposições transitórias, elas se exaurem tão logo satisfeito o seu objetivo, qual seja, lá, estabelecer que a eleição não se realizará no primeiro domingo de outubro de 2020, tendo em vista a pandemia. Inclusive, a pandemia é objeto de texto nessa proposta, ou seja, ela é o motivo pelo qual haverá o adiamento. E é importante levar em conta isso, porque no Senado da República há uma boa perspectiva de que isso passe, inclusive, claro, não vai acontecer porque há uma formalidade, mas votos de liderança já têm sido manifestados de maneira pacífica. E na Câmara também. Ou seja, o Congresso Nacional parece muito receptivo à ideia, está verificando que isso é o mais consensual, o mais adequado, sobretudo para preservar, além do corpo de eleitores do Brasil, que é o quarto maior colégio eleitoral do planeta, o conjunto de servidores da Justiça Eleitoral, de modo a que eles possam operar suas funções com segurança, visualizando uma certa margem de tempo para que possam ser feitas as primeiras testagens, depois os treinamentos e, efetivamente, então, vislumbrar o dia do pleito, ou dias de pleitos quando existem os segundos turnos. O Antônio Augusto, coincidentemente, tá? Os Estados Unidos da América, agora no mês de novembro, tem eleições, né? Sim. Para a presidência da República, né? Eu não ouvi falar nada de Estados Unidos estão pensando em adiar eleições, né? Tu escutasse alguma coisa? Não. Lá o que há, até por conta de um formato distinto do nosso, o eleitorado, ele vota, digamos assim, já com muita consciência do candidato, né? Ou ele vota no republicano, ou ele vota no democrata, ou ele se abstém. O voto é facultativo nos Estados Unidos. Então, o que pode acontecer é um volume de abstenções, né? O eleitor que se abstém, ele o faz de forma impune, né? Ele não vai ser punido, não vai responder nada, não haverá nenhum tipo de responsabilização pelo seu não comparecimento à sessão eleitoral. E a eleição norte-americana é uma eleição colegiada, uma eleição indireta, levada a efeito pelo Congresso, pelo colégio eleitoral, né? Então, eu te diria que lá nos Estados Unidos isso não tem sido objeto ainda de uma pauta mais, digamos assim, robusta, porque eles não trabalham com a ideia de que até outubro persista a situação. Mas também, Orlandini, se houver a necessidade de, consensualmente, estabelecer o deslocamento de uma data,
Se há país onde não haverá a transposição do ano de 2020, são os Estados Unidos da América. Porque de todas as eleições norte-americanas, com os seus 49 presidentes eleitos ou reeleitos, não há registro de nenhum incidente em matéria de eleição presidencial norte-americana. Nem nos períodos de guerra. Jamais, jamais. O presidencialismo norte-americano é um presidencialismo funcional. Nós tivemos 4 presidentes que faleceram no exercício, 4 que foram assassinados e 1 que renunciou, que foi o presidente Nixon. Todos os demais casos, houve uma sequência natural, pacífica, com a entrega do bastão solene num ano de eleição, ou no ano seguinte à da eleição, que jamais teve qualquer tipo de incidente. O corona é pandêmico, ele gera toda uma preocupação em incidentes, mas se há coisa que abunda nos Estados Unidos da América, é logística e tecnologia. Então, lá, a perspectiva de rompimento do calendário é de remoto a nulo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos a nossa conversa com o advogado Antônio Augusto Maier dos Santos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, falando com meu amigo advogado, especialista em direito eleitoral, nessa área que interessa a todos nós, né? Porque é uma área do direito que a gente, não era importante, passou, a política voltou a ser que nem futebol, né? Discussão de boteco, né? De mesa de bar, né, Antônio Augusto? Virou um negócio interessante como o brasileiro voltou a se envolver em política e a dar as mais... Tudo, como é que é? Nós temos 220 milhões de treinadores de futebol, deve ter 220 milhões de juízes eleitorais, né? É mais ou menos isso, Antônio Augusto? Não, é exatamente isso. Descontadas aquelas pessoas que não têm envolvimento, interesse, têm um desprezo assim radical à política, as pessoas, de uma maneira geral, ainda que de forma indireta e sem maior profundidade, elas acabam tendo que manifestar um ponto de vista ou numa conversa, ou numa reunião, ou num evento, mas é fato. Há, sim, a um determinado tempo, o envolvimento da pessoa, ainda que por um curto espaço de tempo. Nós não temos uma tradição aqui de participação mais efetiva das pessoas no cotidiano da política. Quando ele se dá por uma via de lobby em torno de interesses muito localizados, geralmente em prol da defesa de direitos. Ou são direitos das categorias funcionais, ou o empresariado se mobiliza dependendo da questão acerca dos tributos, dos impostos, tudo legítimo, tudo organizado. Mas não há uma tradição de continuidade nisso ao longo dos anos. Não há uma vivência das atividades, por exemplo, parlamentares. Mas as pessoas sim. E o direito eleitoral, até o início daquele período da redemocratização, em março de 1985, quando havia uma tremenda expectativa em torno da posse do ex-presidente Tancredo Neves, que foi frustrada pelo seu falecimento e a ascensão do vice-presidente eleito José Sarney. Então, no ano de 1985, já houve a convocação de uma eleição municipal, de um mandato tampão. Depois, em 1986, nós tivemos a primeira eleição direta envolvendo determinadas localidades do país que até então tinham governadores nomeados. E foi também a eleição que resultou na composição da Assembleia Nacional Constituinte, de 1987-88, que resultou na elaboração da Constituição Federal de 5 de outubro daquele ano. Portanto, com a periodicidade das eleições, com o seu caráter bianual, qual seja, de 2 em 2 anos há eleição, o direito eleitoral acabou se transformando, então, num ramo do direito público que passou a adquirir um status e uma importância que até então ele não tinha, porque as eleições eram meramente municipais e as eleições estaduais ou presidenciais eram protocolares. Não havia disputa, não havia campanha,
não havia um envolvimento externo, havia tudo confinado pela eleição indireta. Com a eleição direta, havia necessidade de regulamentar, estabelecer limites, gastos, procedimentos, datas, enfim, um formalismo que só um ramo do direito pode fixar, que é o direito eleitoral. E que é o ramo que eu me apaixonei e abdiquei de qualquer outra atividade profissional que pudesse me seduzir para ser advogado especializado em direito eleitoral. Pouca gente sabe, os mais antigos lembram disso, né? As eleições eram só nos municípios, né? Que não fosse instâncias hidrominerais, que não fosse municípios considerados de segurança nacional, Sim. que não fossem capitais. Quer dizer, tinha uma boa parte, e daí, pela caneta do general de plantão, general presidente de plantão, ele dizia, olha, tal município lá, Xanxerê das Quebradinhas agora é instância hidromineral e deu e tem logo. Ou é de segurança nacional e deu e tem logo. Tá? Os critérios eram muito subjetivos, voláteis, né? E a democracia começou a retomar seu ritmo no Brasil com as eleições municipais nas capitais, e foi extinta essa restrição, né? Então, nas capitais e os municípios de segurança nacional e instâncias hidrominerais foram as primeiras. Depois foi nos estados, nós tivemos, eu acho que a primeira eleição lá no Rio Grande do Sul, eu acho que se elegeu o governador Jair Soares, não foi? Na primeira 1982. 1982. Né? E depois tivemos a primeira eleição indireta para presidente da República, onde foi eleito o Tancredo Neves, e seu vice era o presidente da Arena. Opa! Não era? O vice... na verdade, ele era presidente do PDS, né? Era o presidente do PDS, né? Que é o Sarney, né? Licenciou-se da presidência para assumir a candidatura a vice-presidente, não é? E resultou, e dali então, aquela eleição indireta foi a última para presidente. Em 1985 já houve uma eleição municipal para prefeito, aqui em Porto Alegre houve a eleição do Alceu Colares. Alceu de Deus Colares, isso. Em 86 sobreveio a eleição geral para preenchimento das vagas de deputados federais e senadores, que também seriam constituintes. Aí, em 88, a primeira eleição municipal, geral, e dali para frente, uma sucessão de pleitos a cada 2 anos, que vem, então, se consolidando. Então, do ponto de vista prático, o rompimento disso pela via da prorrogação de mandatos, como alguns cogitaram em 2020, seria romper essa normalidade. Não há como se atribuir 2 anos de mandatos fictícios para quem não foi eleito por 2 anos. Foi eleito para 4, não 4 mais 2, foi eleito para 4. Então, de qualquer forma, essa é a regra. É até aceitável. Ah, tá, vai ser por 6 anos. Eu sei, então vamos estabelecer que o próximo prefeito, tá, ou o próximo governador e deputados federais vai ser por 6 anos para ficar tudo igual. Ok, mas é para o futuro. Não pode ser no meio do, vamos usar um artifício para prorrogar mandato, ou para não. Os caras dizem, não, mais 2 anos, ok, o cara não foi eleito para isso. Se a lei houvesse uma previsão legal de que essa via seria por 6 anos, ou para prefeitos e vereadores, ou para governadores, deputados federais e senadores, tudo bem. Concorda, Antônio Augusto? Esse é o critério. É artificial o exercício de período que não decorre da eleição. Eu diria mais, ele é artificial, eu me referindo de maneira elegante, mas, sob o ponto de vista constitucional, ele é inconstitucional e ilegal, porque ele não tem legitimidade, é por artifício. Nós não estamos mais num período onde a Constituição Federal admite a possibilidade de exercício de mandatos, de cargos e de funções que não sejam legitimados, ainda que decorrentes da lei e do próprio texto da Carta Magna. Ocorre que não se altera a regra do jogo durante o jogo. A regra do jogo é alterada para um outro jogo. Ou seja, a garantia da segurança jurídica, da estabilidade da Constituição passa por isso. Então, se nós tivermos uma eleição, por exemplo, que ocorra no primeiro domingo de dezembro, dia 6 de dezembro, e o segundo turno ocorrer dia 20,
Ah, mas é próximo do fim do ano, é próximo das festas, é após o recesso. Olha, É a a pandemia democracia, né? determinou uma circunstância excepcional. Ninguém vai morrer, vai ficar debilitado, não vai haver nenhum tipo de prejuízo. Ah, mas o recesso. Juízes que se sacrifiquem. Todo mundo tem que se sacrificar. Então, a eleição vai acontecer na semana do Natal. Bom, e daí? É melhor que ela aconteça na semana do Natal de maneira regular do que ela seja discutível e discutida após o cruzado ano, com um caráter absolutamente estranho. Então, se ela ocorrer no dia 30 de dezembro, ela tem validade. E se não der para fazer, que é um e se, né? Bom, daí a gente vai ver outra coisa. Mas já existe um entendimento, eu tenho visto algumas pesquisas de muita gente dizendo que ninguém continua sentado na mesma cadeira a partir de 1º de janeiro se não tiver eleição. Né? É isso, Antônio Augusto? Eu tenho clientes não só no Rio Grande do Sul, mas eu tenho relações e contatos fora do estado, de prefeitos que estão fazendo a contagem regressiva para deixar o exercício do mandato. Porque, em função da pandemia, muitos deles abdicaram dos seus negócios para o exercício de 4 ou 8 anos. Não está cogitado 6 ou 10. Não. O objetivo é finalizar o mandato e retomar a cadeira na empresa, na instituição, enfim, no que for, transportadoras, negócios, restaurantes, bares, enfim, farmácias, supermercados. As pessoas têm seus empregos na vocação da iniciativa privada. E as famílias estão exigindo que eles retomem o pulso nessas empresas por conta justamente do episódio da pandemia. Então, muitos deles também já estão fazendo outros tipos de planejamentos pessoais, profissionais, acadêmicos, enfim, uma série de coisas atreladas à certeza dos 4 anos. E muitos, Orlandini, muitos estão, na verdade, nauseados com o exercício da atividade pública por conta de uma série de fatores que fizeram com que eles tivessem, na verdade, um desgosto pela vida pública e não querem mais exercer 1 segundo de mandato após o prazo regulamentar. Ou seja, é sim uma questão relacionada a um contexto geral da atividade. Antônio Augusto, muito obrigado, um abraço na família. Obrigado pela tua participação aqui no programa. Eu agradeço, Orlandini, essa oportunidade, me coloco à tua disposição. Eu tenho um Instagram que as pessoas podem acompanhar muitas das manifestações que eu faço, das postagens e publicações sobre as eleições, que é Antônio Augusto Maiers, um S no final de Santos, e ali eu faço postagens sobre o calendário eleitoral, questões eleitorais, sugestões bibliográficas e alguns comentários. Então, eu te agradeço a oportunidade, desde já manifesto meu aceite a este novo programa. Podes contar comigo e meus parabéns. Muito obrigado, Antônio Augusto. Até um próximo programa. Obrigado.